Amém, irmãos. Nós vamos começar a aula sobre a história da igreja, né? A reforma protestante. Nádia, pode orar por nós nessa noite, em nome de Jesus? Pai, estamos aqui mais uma vez diante de Ti, diante da Tua presença, em primeiro lugar para agradecer o nosso dia, a nossa saúde, a nossa paz e proteção. E agora pedimos ao Senhor para que cubra com Teu manto sagrado toda a explicação do pastor, toda a dedicação dele em relação à reforma protestante. Amém? Amém. Amém, irmãos. Então, eu vou indo aqui num ritmo mais rápido para que a gente dê tempo de ver todo o conteúdo. Mas o que nós temos falado quando entendemos da reforma protestante, né? A ideia, nós precisamos entender um pouquinho o contexto que nós estamos inseridos, né? Quando nós falamos de reforma protestante. Quando nós tratamos da reforma, nós precisamos entender qual é o ambiente que a igreja até então, naquele momento, estava inserida de maneira geral, porque esse ambiente ele é diretamente influenciador sobre a estrutura daquilo que acabou ocasionando, gerando a reforma protestante, obviamente, além de a gente falar sobre a própria manifestação do Senhor, a própria manifestação de Deus. Nós precisamos entender um pouquinho sobre os períodos que nós estamos vivendo. Fim da Idade Média, o declínio do papado, a reforma em si, alguns movimentos e as tradições, né, da reforma de maneira geral. Mas eu vou até compartilhar aqui, eu vou parar aqui um minuto aqui a apresentação. Deixa eu só ver aqui se eu consigo parar. Peraí. Tá. Vocês continuam vendo, deixa eu ver o que vocês estão vendo aqui. Pronto, a minha tela novamente. Eu quero compartilhar com vocês um gem aqui, uma tela, aqui a gente tenta um pouquinho só da estrutura propriamente dita. Só para me fazer uma breve linha do tempo. Deixa eu trazer vocês para cá, para minha tela. Deixa eu chamar para cá. Pronto. Acho que vem todo mundo para cá, para minha tela. Perdi. Todos vocês vieram para cá. Ótimo. E aí vocês estão vendo agora, acredito que minha tela. Então, o que é mais importante nós entendemos nesse primeiro momento, né? Vamos pegar primeiro do ponto de vista bíblico aquilo que nós estamos vendo, tá? Então, considerando aquela linha do tempo que eu sempre traço, tá? E vamos trazer até esse momento aqui. Eu vou até mudar aqui a foto que eu estou desenhando. Pronto. Isso é uma linha do tempo, e a gente vai falar aqui sobre Antigo Testamento, tá? Então, tudo que nós temos falado do Antigo Testamento, ele está inserido nesse contexto. Daqui, antes de Cristo. Vinda de Jesus, sua morte na cruz. E a partir daqui se inicia o período que nós chamamos de neotestamentário. Certo? E nesse período neotestamentário, então, o Antigo e o Novo. Lembrando sempre que testamento tem a ver com as promessas escritas a respeito daquele que morreu, né? Se fala disso, a Bíblia fala sobre isso, que um testamento só tem validade se quem testamentou morrer. É verdade, né? Se eu deixar algo para minha família, esse testamento só tem validade se eu morrer, para que ele entre em vigor. O Novo Testamento, ele é baseado na morte de Cristo. Todas as promessas, tudo aquilo que ele deixou de herança para nós, a saber, a vida eterna, sermos feitos e chamados filhos de Deus, nós estamos nesse processo, crendo verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, e a partir dali nós vivemos tudo aquilo que ele deixou para nós. Mas, considerando
Então, vamos colocar aqui vamos chamar o seguinte. Aqui um pouquinho antes, tá? Vou chamar um período aqui de intertestamentário, na verdade. Esse período aqui é o nascimento de Jesus. Então, nascimento. Legal. Nós temos aqui o nascimento de Jesus, sua morte. E aí, nós temos o período, esse primeiro período, que eu vou colocar coloridinho aqui, ele é o período de nascimento da igreja, tá? Então, a gente pode chamar esse período, deixa eu trazer isso, botar ele para cima aqui, que fica mais fácil. Esse período aqui é o período de nascimento da igreja, ou a igreja primitiva. O que eu estou falando? Jesus morreu e ascendeu, ressuscitou, terceiro dia, ascendeu à destra do Pai. E nesse momento aqui, nós temos o nascimento o nascimento da igreja primitiva, certo? O que é o nascimento da igreja primitiva? Aqui você vai ver toda a fase neotestamentária, tá? Aqui você vai ver, por exemplo, vou marcar aqui em alguns pontos só para destacar, só para vocês terem ideia. Então você tem, por exemplo, Pentecostes, conversão de Paulo implantando as igrejas, carta aos Efésios, carta aos Coríntios, Pedro, Cornélio, toda a parte, sendo que esse período aqui, ele termina mais ou menos, 94, perdão, com os apóstolos, né? Ele termina 94, 97, eu não lembro exatamente, depois de Cristo descer, né? Com a morte de João. João é o último apóstolo a falecer, mais ou menos, 94 depois de Cristo. Daqui, deixa eu só colocar aqui mais para frente que eu vou ficando com. Daqui até mais ou menos essa data aqui, que a gente vai chamar 300 mais ou menos antes de Cristo, 300 depois de Cristo, perdão, descer, né? Você tem ainda a fase da igreja primitiva. O que acontece aqui mais ou menos em 300 depois de Cristo? O imperador Constantino, tá só Constantino, ele se converte ao cristianismo, tá? E aí, a partir daqui, a igreja, a partir desse pedaço aqui para frente, a igreja passa a ser a religião oficial do império, não mais perseguida, não mais sendo perseguida pelo Império Romano, mas passa a ser a religião oficial do Império Romano. Só que o Império Romano, se vocês lembram, né, ele era fundado sobre uma grande base, que era a cultura grega. Você sabe, vou falar sobre o Império Grego-Romano. E também essa cultura trazia uma carga religiosa muito grande, né? Os deuses gregos, os deuses romanos, que eram muito parecidos, né? Você vê lá Júpiter, uma série um panteão de deuses que começa a ser, a partir desse momento, a haver uma mixagem, a cultura pagã. Uma vez que o imperador se converteu, todo aquele, vamos dizer assim, a corte, né? Aquelas pessoas que estavam inseridas nessa sociedade, que obviamente temiam e queriam estar ao lado do imperador, foram inseridas no meio da igreja. E com isso houve essa inserção da prática pagã dentro da igreja. Mais ou menos nesse período, você tinha dois grandes centros, ou duas grandes igrejas, dando centros de fé. O primeiro deles era a igreja que se encontrava em Constantinopla, ou no oriental, né, na área oriental, e a igreja que se encontrava em Roma. Com a crescimento, né, a queda de Constantinopla para os muçulmanos e tal, aqui a gente tem Agostinho nessa parte, né, de Constantinopla, surgimento dos pensadores, existe essa queda da igreja de maneira geral,
queda de Constantinopla e prevalece a Igreja Romana. Lembrando que, vamos lembrar o mapa mundi, você tem, fazer meio grosseiro aqui, tá, irmãos? Ó, não liga para o meu mapa não, por favor. É isso aqui, América do Sul, mais ou menos para cá. Você tem a África, aqui em cima a Europa, enfim, aqui mais ou menos o mapa mundi, aqui Oceania, Japão, etc. Tá? E esse aqui é o Mar Mediterrâneo. Esse aqui é o Mar Mediterrâneo. Israel, ele está aqui, ó, nessa região aqui mais ou menos. Perdão, essa região aqui mais ou menos, tá? O Egito está aqui, ó. A Itália está aqui, ó. Roma, a botinha lá no Mar Mediterrâneo. Então, a sede da igreja passa a ser Roma. Por isso, igreja católica universal, né? Católica universal, apostólica, porque é baseada na doutrina dos apóstolos. Eles acreditam que o Papa é continuidade de Pedro como apóstolo, e romana com sede em Roma. Dessa forma, aqui, nesse período, né, da igreja primitiva, surge também o período que nós conhecemos estudando na escola como Idade Média. A Idade Média. Esse período chamado Idade Média. E durante a Idade Média começou o grande declínio, né? O grande declínio da igreja, o grande declínio da igreja romana em vários sentidos. Teve uma série de questões, e é a partir daqui, dessa Idade Média, que eu vou trazer no fim dessa Idade Média, né, no finalzinho dela, porque mais ou menos ali, no final, deixa eu só pegar a data certa, só para não errar aqui, só para não dar a data, deixa eu só pegar aqui, ó. Final do século XIV até o século XVII, mais ou menos 1500 mesmo, tá? 1500. Vou colocar aqui como marco 1500, só para você ter, é o século XIV. Deixa eu sumir aí, a partir de 1500, né? Então, aqui é o fim da Idade Média. É o fim desse período, fim da Idade Média. Tá? É o fim da Idade Média. Por quê? Você lembra lá da escola? O que surge a partir da Idade Média? O Renascimento ou o Renascentismo, certo? Ou a época das luzes, né? A época das luzes. Então, considerado esse período aqui, a Idade Média, como as trevas, aqui a luz. E aqui surge diversos pensadores renascentistas, né? Todo movimento renascentista de maneira geral. Então, nesse fim da Idade Média, também culmina com o enfraquecimento da igreja de maneira geral. E é a partir desse fim aqui que nós vamos ver e estudar nessa aula aqui de maneira muito objetiva, né? Eu vou parar agora de compartilhar e vou voltar para compartilhar. Acho que eu acabei me derrubando aqui. Eu já voltei. Então, eu vou parar de compartilhar e é exatamente daqui que a gente vai começar a ver toda a história da Reforma Protestante. Até aqui está entendido, irmãos? É importante a gente pegar um pouquinho dessa estrutura. Ficou confuso o que eu falei ou está tudo bem? Tudo bem. Bom, então, a gente está falando aqui justamente desse período, fim da Idade Média. Por que é importante? Porque tem algumas características nessa estrutura do final da Idade Média que vão corroborar para toda a movimentação ou preparação de todo o arcabouço para a Reforma Protestante. Então, a gente tem ali no final da Idade Média, né? Lembra que eu desenhei a botinha aqui? Deixa eu pegar uma canetinha. Lembra que eu desenhei aqui, ó? A Itália, tá vendo? Espanha, Portugal, região de Granada ainda
ocupada pelos mouros, França, então Suíça, né? Aqui tem Veneza, toda a estrutura aqui, Hungria, toda a estrutura do mundo até conhecido, e o Império Otomano, onde a sede aqui era Constantinopla, tá vendo? Então, o apóstolo Paulo, ele implanta igrejas em todas essas regiões aqui. Se eu pegar aqui mais ou menos essa área, deixa eu ver aqui, em relação às igrejas implantadas, eu não vou entrar nesse mérito aqui, não, senão eu vou gastar muito tempo. Mas as igrejas são plantadas, né, Éfeso, Coríntios, toda nessa região aqui, tá? Aqui, mais ou menos aqui para baixo, aqui que não está aparecendo no mapa, é Israel. Isso aqui já é a parte de Israel. E a igreja, ela tinha dois grandes centros de fé, Roma, aqui, ó, e Constantinopla. Cai Constantinopla, e aí Roma passa a ser o centro da fé. Então, esse é o contexto lá. Então, a gente tinha, tá vendo? A igreja Constantinopla, algumas fotos, né? Período do século XI, lá em Constantinopla, o cerco a Constantinopla, né? Os muçulmanos, através da fé islâmica, né? Em Maomé. Se você voltar aqui, eu já tive oportunidade de servir como missionário aqui, ó, no sul da Espanha. Aqui, ó, tá? Aqui tem um porto aqui. Aqui tem algumas, pô, Granada, Algeciras, Almeria, que são algumas cidades aqui, e eles atravessam para o Marrocos no porto de Tanger, todo inverno, perdão, todo verão europeu. Eles saem da Europa inteira, vêm de carro até aqui, aqui pegam balsas e atravessam. Toda essa região aqui do sul da Espanha, ela é predominantemente toda a construção com influências otomanas, muçulmanas, perdão, por conta das invasões, né, dessa região pelos árabes durante esse período. E Constantinopla não deixou de ser invadida, né, foi tomada pela fé muçulmana, e as cruzadas, né, e tudo isso tem a ver com esses movimentos que vocês estudaram na escola. Então, o fim da Idade Média, ela trazia algumas situações na Europa. A decadência do poder feudal. Vocês lembram disso da escola? Que a gente estudava que tinha um poder feudal, que tinha lá os grandes senhores feudais, e era dividido. Deixa eu colocar vocês aqui na tela que eu estou colocando. Não sei se eu estou vendo. Tá. Ia me responder. Sim. Então, a gente tinha ali, né, os grandes senhores feudais, né, em relação a, a, haviam grandes donos de terra e os servos, lembra? Os servos e o vassalo. Nós estudamos na época da escola, na literatura, né? A literatura da Idade Média, né? Os senhores se declarando às suas senhoras, né? Te amo, minha senhora, não sei o quê, você é a luz, você é a flor. Tinha toda uma cultura, né? Atrelada à estruturação feudal. E com a decadência desse poder feudal, começa a surgir o fortalecimento de um poder nacional, os reis, né? E também um florescimento nos grandes centros urbanos, é, é, começando uma pré-preparação, mas muito mais à frente, né? Que ia culminar alguns anos, bastante anos depois, mas que viria a culminar na Revolução Industrial, né? No início do século XIX, todo o processo do capitalismo. Porque até então, o que a igreja pregava? Que o ganhar dinheiro, o cobrar juros, o acumular patrimônio era usura, e usura era pecado, então tinha uma pregação contra essa estrutura. A riqueza era um direito adquirido por nascença, né? De berço, né? Então, existia toda essa estrutura na situação, vamos dizer assim, em torno da Europa naquele momento. Também, para vocês se situarem, era o momento das grandes navegações, né? Onde você tinha, lembra? A gente estudou isso, a Espanha, né? Navegando, descobrindo as Índias, né? A exportação e importação de especiarias, Portugal também fazendo suas navegações. Lembra? 1500 descobre o Brasil, a Reforma Protestante ocorre em 1517. Então, todo esse contexto histórico, né? Um mundo em expansão, um mundo mudando as suas fronteiras e descobrindo novas fronteiras a partir daí. Então, em 1570, esse era mais ou menos o mundo conhecido.
está vendo que existem algumas dificuldades, né, a respeito do entendimento, por exemplo, na América do Sul, não se conhecia toda a estrutura, a África já sim, porque já havia se contornado, o mundo estava mais ou menos meio que desenhado, e também aqui a América do Norte ainda estavam nesse processo, e a parte aqui do hemisfério sul também ainda era um pouco desconhecida. Então, algumas novas rotas, a estruturação geográfica foi se expandindo a partir daí, movimentos, né, de expansão, de fé, principalmente, se você lembra, com as navegações, né, dos padres jesuítas, a catequização de novos povos, para tentativa de manutenção do poderio romano, né? E no fim da Idade Média, que são pontos importantes, nós falamos hoje, né, sobre ansiedade, né? A gente acha que ansiedade é um tema relativamente novo para pós-moderno, né? Não, ansiedade é o mal moderno. Não, ansiedade ela vive no coração do homem desde sempre, né? O próprio Senhor Jesus tratava diretamente sobre isso, sobre a questão da ansiedade. Falava, olha, não andem ansiosos pelo dia de amanhã, né? Porque o Senhor cuida de vocês. Não se preocupem com o que vão comer, com o que vão beber, porque Deus tem cuidado de vocês. A ansiedade sempre esteve, sempre fez parte da natureza humana, do coração humano, né? E aí, talvez, numa extrapolação, na opinião minha, eu acho que é uma das consequências da queda. Porque a ansiedade ela está muito atrelada à incerteza de vida, né? Ao que vai acontecer. Será que eu vou morrer? Será que amanhã eu vou ter o que comer? Será que eu vou ser bem-sucedido? Será que eu vou passar fome? Será que eu vou conseguir ter moradia? Será que eu vou me casar? Será sempre sobre essa ansiedade a respeito do que vai ser a nossa vida. E essa incerteza ela provém, na grande maioria das vezes, de uma falta de confiança no nosso futuro, né? E quando nós estamos em Deus, quando você tem um coração firmado em Deus, é óbvio que ninguém é super-homem, mas a tendência é que você, quanto mais você se aproxima de Deus, maior é a certeza de que sua vida está nas mãos de Deus. Todos os seus planos estão na mão de Deus. E a partir desse momento, você não começa a não temer uma série de coisas. Você não teme. Não é que você não tem medo de morrer, mas você não teme mais a morte, no sentido de que você tem a confiança de que você viverá eternamente com Deus. Não é que você não tem preocupação com o amanhã, mas também proporcional à sua preocupação, existe a sua confiança que o Senhor é o Deus da sua vida. Deus, ele cuida de você. Você não foi tirado do mundo, você não foi tirada do mundo para ser abandonado por Deus. Antes, Deus tirou você, né? A Bíblia fala, por acaso aquele que não poupou o seu próprio filho não nos daria com ele todas as demais coisas, né? Então, a gente tem essa declaração de fé a respeito disso. E no coração do homem medieval havia muitas dessas incertezas. Então, qual era a ansiedade dele quanto ao destino e à morte? Vivia uma época que a ansiedade sobre culpa e condenação era muito forte, né? Se você já viu filmes antigos, se você lembra da época que estudou, é nessa época que os monges, os padres, as pessoas se martirizavam, se flagelavam, né? Chicote nas costas, né? Com pedaços de ossos, rasgavam as costas, se machucavam para tentar expurgar o pecado através desse sofrimento, né? Porque existia um peso de culpa e condenação muito forte que era impulsionado, né? Pela essa crise de salvação que estava atrelado com o momento da Igreja Católica Apostólica Romana naquele momento. Nesse momento, aqui em Roma, vou voltar aqui em Roma, né, estava sendo construído o que nós hoje conhecemos como a Basílica de São Pedro, né, que é a sede, né, da Igreja Católica. E a Basílica de São Pedro, ela foi basicamente construída através da venda de indulgências, né? O que eram as indulgências? Era uma compensação financeira para a mitigação ou diminuição do pecado. Então, você pagava literalmente pelo seu pecado. Existia, eu esqueci o nome agora, né? Um dos enviados do Papa para a Europa tinha uma frase célebre dele que ele dizia: para cada moeda que cai na caixa de oferta na igreja, você tem uma alma que sai do purgatório. Então, a, a tratativa, a comercialização da fé
era algo muito forte nesse tempo. Então você tinha dois problemas com relação a isso. Para você vender, é uma questão econômica, né? É uma questão de mercado. Você tem muitas irmãs aqui que trabalham no comércio. Quando é que você vende mais? Quando tem mais demanda, não é isso? Eu vendo mais biquíni no inverno ou no verão? No verão. Eu vendo mais peru de Natal no Natal ou no Carnaval? No Natal. Então, quanto mais demanda você cria, o ambiente que você cria, mais venda você tem a respeito do produto que você está ofertando. Então, se eu estou ofertando salvação, se eu estou ofertando diminuição ou mitigação de pecado, eu preciso criar um ambiente onde a culpa se torne insuportável a ponto das pessoas investirem nessa salvação. De maneira que isso ficava muito confortável, se é assim que pode falar dessa maneira, para aqueles que tinham dinheiro. Agora, imagina você no final do século XIV, você é camponês, pobre, sem nenhum dinheiro, e a culpa jogada sobre você é a mesma culpa jogada sobre quem pode pagar. Só que você não pode. Você não tem condições de pagar. Não existia a concepção, nesse momento da história, de uma fé estruturada através da salvação, daquilo que fala em Efésios 2:8, que a salvação é pela graça mediante a sua fé. Através da sua fé, através da graça de Deus e mediante a sua fé, que você vai ser salvo, que Deus vai te alcançar. Mas esse momento aqui não existia. O que existia era, se a gente pode pontuar de maneira muito clara na Idade Média, qual era a grande desavença, discordância entre os reformadores e entre a Igreja Católica na época? Duas coisas: salvação e autoridade. Salvação. Quando vem a Reforma Protestante, fala: olha, não, a salvação não é pelas suas obras, não é pelo que você compra, não é pelo que você faz, mas só é mediante a Cristo. Somente através de Jesus, da fé em Cristo Jesus, nós somos salvos, e não pela compra de salvação ou não mediante as minhas obras. E a outra era a autoridade. Enquanto a Igreja Católica coloca a sua autoridade sobre o Papa é infalível. Quando surge a reforma, a discussão é: tira-se o Papa desse local de infalibilidade e coloca-se as Escrituras. Por isso que a gente vai ver lá no que foi postado aí no grupo, os 5 solas da Escritura, né? Você vai ver que as 5 afirmações somente a fé, somente a graça, somente Jesus Cristo, somente as Escrituras e somente Deus glória. Mais nada, a gente não aceitaria mais nenhum tipo de estruturação. E essa ansiedade no coração do homem medieval era latente, né? A gente vai falar mais para frente sobre isso, sobre a própria estruturação de Martim Lutero, que se levanta como um dos grandes reformadores. Uma das questões era justamente isso. Então, quando surge, nesse momento, né, surge toda passada, ou no início do fim da Idade Média, surge movimentos de renascimento, né, ou de novo nascimento, e aí a gente vai ver a lógica suplantando a fé. Uma vez que a fé trazia um sentimento, uma vida quase que irracional, pressionada, pesada mediante a culpa, surgiu como oposição a essa culpa o renascentismo, que era o homem como investigador da criação, o homem como centro do universo, no sentido de que abandonasse a fé e se vivesse um novo nascimento através da lógica, através da filosofia e através de um pensamento crítico a respeito do mundo e das coisas que o redavam. Enquanto na Idade Média se falava: olha, não questione, Deus falou que é assim, faça dessa maneira. Surge o renascimento de questione. Deus não está no centro do universo. Quem está é o homem. O homem tem sabedoria e tem lógica para descobrir todas as coisas. Duas antíteses daquilo que seria uma vida equilibrada de relacionamento com Deus. Da mesma maneira que nós não cremos numa fé cega, numa fé, por assim dizer, burra, ignorante, no sentido de obedeça e ponto final. Lembre-se dos crentes de Bereia, em Atos capítulo 17. Não, a Bíblia fala: olha as Escrituras,
verifique se isso que está sendo pregado é aquilo que o Senhor ensina. Tenha uma fé inteligente, não aceite de maneira cega. Mas também nós não acreditamos no extremo, onde simplesmente o racionalismo, uma lógica pura, possa trazer uma condição de vida aceitável para o homem. Exatamente isso, Elizabeth. Eu vou chegar lá na questão das escrituras, e faz muito parte disso. Parte desse pensamento medieval era justamente esse medo, lembra que eu falei da sociedade? Era também porque o alto clero, não é nem o clero da Igreja Católica, né? O alto clero somente tinha instrução, conhecimento a respeito das escrituras, porque as missas eram feitas em latim, as escrituras estavam em latim, era considerado uma língua sacra dos deuses e dos anjos, ninguém poderia, somente o clero. Toda a liturgia das missas eram feitas em latim e as pessoas não sabiam ler as escrituras. Então, aquilo que eu, como clero, como bispo, dizia era lei. Deus disse que você precisa me dar todos os seus bens. Deus disse que você precisa se submeter cegamente às escrituras e se martirizar porque você olhou. Então, assim, existia uma autoridade atribuída à igreja que impedia o conhecimento das escrituras. Eu vou começar a apontar algumas coisas, eu só tenho mais 20 minutos de aula, acho que eu não vou nem conseguir terminar, mas pelo menos a gente vai falar sobre isso. E se tiver ruim ou tiver chato, vocês coloquem aqui, tá, irmãos? Fiquem à vontade. A ideia era trazer algo diferente, mas nesse momento, o que pesava sobre o coração do homem irmãos, por que eu acho importante nós conhecermos a base da nossa fé? Porque esses movimentos cíclicos, eles vivem indo e vindo de dentro da igreja. Nós vivemos num tempo hoje que muitos líderes religiosos, eu vou dizer religiosos, porque não sei nem se eu posso chamar de pastores, né, nesse sentido, tentam trazer para si o conhecimento pleno das escrituras. Somente eles conhecem a verdade. Somente é revelado a eles a verdade. A igreja tem que receber somente dele essa verdade. Ele é o iluminado, é aquele que Deus abriu os céus e terras sobre a cabeça dele. Ele é ungido. Ele é autoridade. Não, eu sei. Nós, pastores, temos autoridades em Cristo Jesus, mas nós não somos o dono da verdade. A verdade pertence a Cristo, a verdade pertence às Escrituras. Nós somos sacerdotes daquele que nos enviou. Não está em mim, como pastor, o direito de atribuir somente ao meu entendimento a verdade. Um entendimento sobre as Escrituras. A Bíblia, e nós cremos assim, por isso somos protestantes, a gente vai ver os pontos da reforma. Uma das coisas que foram mais importantes nessa aquisição foi o nosso direito à nossa definição do sacerdócio universal. O que é o sacerdócio universal? Quando vem a reforma, a gente vai falar mais para frente, a gente diz assim, olha, nós somos protestantes e uma das coisas que nós protestamos é o seguinte, nada desse negócio de bispo ungido, de padre maior que todos, de arcebispo que só ele que manda, sabe? Não, não. Nós cremos no sacerdócio universal, onde cada crente ele tem o direito e o dever de examinar as escrituras, não de interpretar como quiser, mas de examinar as escrituras. E cada crente, cada irmão, ele é sacerdote universal para pregar o evangelho de Cristo. Cada um de nós somos sacerdotes de Deus, somos templo do Espírito Santo, somos cheios da presença do Senhor. E uma vez cheios da presença do Senhor, somos capacitados em Deus para compartilhar da nossa fé. De maneira que a nossa fé não depende de uma pessoa, de um homem, de um único, exclusivo revelação de uma pessoa que é mais ungida do que todos. Não, somos iguais em Cristo Jesus. Obviamente, guardado a proporção, temos uma hierarquia dentro da igreja para a questão do pastoreado, né, da orientação, né, um sacerdócio, mas de maneira nenhuma terceirizamos a nossa fé. A nossa fé existe somente um intermediador, lembra? Entre Cristo, entre Deus e o homem, é Jesus Cristo ressurreto. Então, esses movimentos, eles vão e vêm da igreja. Nós temos passado, nesses últimos tempos, dentro da igreja, nesses últimos meses, talvez dentro da igreja, esses movimentos.
onde as pessoas, eu tento transformar a nossa fé num processo onde poucos têm a revelação para liderar a muitos, para conduzir a muitos. Quando nós somos chamados para sermos sacerdotes de Deus, você é protestante, proteste, questione, entenda, seja sacerdote da sua vida. Ah, mas pastor, você está falando que eu posso ficar em casa? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você precisa estar na igreja, você precisa estar no corpo da igreja. Ah, então é para mim me rebelar contra o meu pastor? Não, meu. Você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou dizendo você é sacerdote de Deus, você tem condições de examinar, de questionar, de analisar as escrituras, não terceirize a sua fé. Nós não somos massa de manobra. Aqui na Idade Média, o que havia era mistura da igreja com o Estado. Mistura da igreja com o Estado. Surgimento de reis, surgimento da igreja com o Estado, tudo embolado lá, igreja e Estado. Quando surge a fé protestante, uma das primeiras rupturas é justamente com isso. E hoje, por exemplo, nós vimos nesses últimos tempos a tentativa, e aí mais uma vez falando, sem nenhuma crítica de esquerda ou de direita, politicamente falando, só que eu estou alertando sobre o cuidado que nós temos que ter como cristãos e sobre a igreja. A tentativa de misturar a igreja com o Estado. Nós, como cidadãos, temos posições políticas, mas eu não posso usar a igreja enquanto pastor para misturar igreja em relação com o Estado. São coisas completamente diferentes. Então, no Renascimento, é justamente a negação a esse movimento de fé. Isso aqui é muito atual, irmãos. Nós, de um lado, não nessas proporções, mas de um lado nós temos a fé e nós temos a questão da, da, do racionalismo. De um lado, o racionalismo que nega Deus, do outro lado, a fé cega, que não estrutura a partir das escrituras uma fé racional estruturada para uma vida cristã. Exatamente, Yasmin. Daí surgem várias teorias, né, políticas sobre rei absolutistas, né, sobre os reis que tinham direito de nascença, enfim, a gente tem várias teorias, mas tudo sempre atrelado à fé e chancelado pela igreja de maneira geral. Então, no Renascimento vem o novo nascimento da Antiguidade Clássica, a filosofia grega, surge o direito romano, surge o humanismo, né, onde o homem, enquanto investigador da criação, e grandes nomes, né, a gente pode citar Michelangelo, Gavin, Sanzio, Copérnico, que mudam também a estrutura política, econômica, de artes, de pensamento a respeito do que nós cremos do ponto de vista científico e de outras matérias, né, do conhecimento humano. Né? Muitas dessas pessoas influenciam e influenciaram até hoje a forma como a gente tem uma visão de mundo em relação à antiguidade clássica. Então, nós temos aí uma visão perfeccionista, né, sobre o trabalho perfeccionista, uma frase de Michelangelo falando só quanto o trabalho seja perfeito, mesmo depois de tua morte ele permaneça. Temos aqui o retrato da Santa Ceia, o rascunho, né, e a execução do quadro propriamente dita. A gente vê a evolução nas artes nesse momento, a arte na Idade Média e a arte no Renascimento. Você vê que já tem um refinamento dessa arte, né? Perfeccionismo nessa arte. E aí começa o declínio do papado, né? As crises que preparam do declínio do papado as crises que preparam o caminho para a reforma, né? A primeira dela é a crise da autoridade eclesiástica, né? Dos papas e dos concílios. O Papa Bonifácio VIII, ele é lembrado porque num desses concílios é estabelecido a seguinte premissa, que todo poder espiritual e temporal pertence ao Papa, né? Eles acreditavam que a, a, a autoridade papal era a continuidade da autoridade dos apóstolos. Então, por isso que Papa é o descendente direto de Pedro, é o substituto de Pedro. É a rocha, a igreja é fundada. Lembra da frase de Jesus? Eu construirei as portas do inferno prevalecerão sobre a igreja, sobre essa rocha eu construirei, edificarei a minha igreja. Essa questão da rocha, eles acreditam que era Pedro, né? Que era Petros, que era pedra, que sobre essa Petros eu construirei. Mas Jesus estava falando sobre ele, sobre essa pedra. Jesus era a pedra angular que os construtores tinham rejeitado. Mas eles acreditavam acreditam ainda que o Papa era a continuidade do ministério de Pedro e que os concílios com as bulas papais tinham tantas
vamos dizer assim, tanta autoridade quanto as próprias escrituras. Tinha tanta autoridade quanto a própria Bíblia. E esse foco no papado, né, para o poder político gerou uma série de problemas, né? Primeiro, o desejo aqui, ó. Vê se você acha comum, né, no dia de hoje, por exemplo, né? Por exemplo, o Papa tinha um desejo de poder político, ó, já tem 500 anos, poder político, envolvido em corrupção, em desvios, práticas com nepotismo, né, filhos no poder, passada de pano para adultério, filhos ilegítimos, fora do casamento. Esse era o ambiente do declínio do papado. Todas as vezes que a igreja se envolve com o Estado, se envolve com o poder, a gente tem esse tipo de problema. A gente tem um aprofundamento, né, dessas crises do ponto de vista moral e ético, do ponto de vista cristão, né, onde você começa a ter a disputa, basicamente, onde o poder é que faz a diferença, onde o poder é o aspecto mais importante, e aí você começa a ter aspectos de corrupção, de nepotismo, de encobrimento do pecado, legitimação do pecado, e uma série de questões. E esse era o ambiente, né, que o papado se encontrava na época da Reforma Protestante. Então tinha tido um grande cisma no Ocidente, dois grandes nomes surgem, né? John Hussey e John Wycliffe. Eles condenavam, né, a corrupção do clero, ensinavam o sacramental medieval, a infalibilidade papal. Eles condenavam essa questão sobre a corrupção. Primeiro, o clero corrupto, envolvido com poder, envolvido em escândalo. Os ensinos dos sacramentos, né, medieval. Nós criamos em dois únicos sacramentos, né, que é a ceia do Senhor e o batismo, né, e a infalibilidade papal. Eles foram mortos, foram perseguidos nesse processo. Pois já numa pré-reforma surge um homem chamado também Savonarola, que pregava diretamente contra o Papa. Então já começa a ter um questionamento, um movimento de questionamento, isso é mais importante, a respeito do poder papal, que já não era visto de maneira tão crível como sendo autoridade religiosa, no sentido de ser a própria representação de Deus na Terra. E aí a gente tem aqui algumas cismas no Ocidente, né? É, 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 surgimento de Avion, de Roma, que eu não vou entrar muito nessa questão da estrutura, né, política, dessas cismas, desses líderes da igreja que se levantam e que acabam fazendo essa cisma, mas é só para mostrar que o poder ele havia começado a ser deteriorado do ponto de vista da igreja. E aí, como eu falei, surge John Hus, John Wycliffe, Savonarola, que foram contestadores já dessa estrutura. E aí, finalmente, a gente chega na Reforma Protestante, né? E os antecessores à Reforma, né? Eles pregam essa volta à fonte, né? O retorno às fontes das Escrituras. Em vez de você usar somente o latim como a Vulgata Latina, né? Como fonte das Escrituras, você voltar aos textos originais em grego e hebraico, né? Que era esse movimento chamado da de fonte. Você também tinha um movimento, né? Da teologia escolástica, que era muito do que nós acreditamos hoje, que é a aplicação teológica através de um raciocínio lógico. Nós temos uma fé sistematizada e estruturada, não simplesmente uma fé cega a respeito da estrutura bíblica, mas é uma fé racional, estruturada, uma fé sistemática do ponto de vista metodológico a respeito daquilo que nós cremos, e também o Index Probiturium, que foram uma lista, né, de livros proibidos pela própria igreja, que tinha alguns livros que eram aceitos e que eram heresias e que foram banidos do meio da igreja. Então, a partir daí, né, surgem algumas contribuições, como Erasmo de Roterdã, que surge com a edição crítica do Novo Testamento em grego, Gutenberg e a imprensa, né, a primeira prensa, né, a primeira impressora, entre aspas, de livro do mundo é a prensa de Gutenberg, né? E o primeiro livro impresso na prensa de Gutenberg é a tradução de Lutero para a Bíblia, da Bíblia para o alemão.
Então, essas contribuições ajudaram a divulgar muito rapidamente a reforma. Esse era meio que o arcabouço, né? Começaram a surgir edições críticas já do original grego, não mais no latim, a prensa de Gutenberg já havia sido criada, a reforma magisterial, o apoio mútuo, né, entre reformadores, magistrados e conselheiros, explodiu, né, na questão da reforma durante toda a reforma, explodiram em vários locais, né? Surgiu Lutero, depois Calvino, depois anabatistas, diversos movimentos, a Europa, diversas cidades se tornaram cidades-estados protestantes. Esses protestantes, esses reformadores da igreja, né, porque se chama reforma, né, porque era uma reforma, a princípio era uma reforma da igreja, não era um rompimento, ninguém queria uma cisão, mas era uma reforma da própria igreja, que abandonou essas práticas pagãs, mundanas, ligadas ao poder, de corroboração com o pecado, de venda de salvação. Então a ideia inicialmente era reformar a igreja, não romper com ela, né? E aí uma reforma radical, que era a rejeição da gerência secular nos assuntos da igreja, ou seja, a intervenção do Estado sobre a igreja. Daí que surge o conceito também de Estado laico, né, onde nem o Estado tem intervenção na igreja, nem a igreja sofre intervenção do Estado. E aí surge, aqui tem algumas, a Basílica de São Pedro, né, que a gente estava falando, que é construída através das indulgências. E aí surge, em 31 de outubro de 1517, né, Martim Lutero, ele pega na Basílica de Wittenberg, ele prega as 95 teses de Lutero. Então, falar um pouquinho sobre esse aqui da estrutura de Lutero. Quem foi Martim Lutero? Lutero é um monge católico, né? Ele nasce, acho que em 1800 ele tinha 34 anos da Reforma, ele nasce em 63, não, em 83, mais ou menos, 84, 1883, 1483, mais ou menos. E ele, a princípio, ele sofre, por isso que a gente estava falando lá atrás daquela ansiedade sobre a culpa e sobre o pecado. Ele não é monge, ele não nasce monge, né, obviamente. Ele tinha muito medo, ele sofria de muitas crises de ansiedade, de transtorno, ele tinha muito medo da morte, muito medo do que aconteceria após o juízo de Deus. Ele chegou a declarar por muitas vezes que ele não conseguia amar a Deus porque a justiça de Deus era algo muito pesado para ele, porque era impossível, ele se achava indigno em todo o tempo e não via forma de ser justificado diante de Deus. E num desses episódios, a história conta que ele estava num campo aberto, no meio de uma tempestade de relâmpagos lá, de trovões, e com muito medo de morrer, ele faz uma promessa a Deus. Ele fala: olha, se eu escapar dessa, eu me torno monge, eu abraço o ministério de monge. E aí um raio cai perto dele numa árvore, ele se fere e tal, mas sobrevive, e ele vai e se torna um monge agostino, né? Que era uma das classes de monge, das linhagens de monge mais radicais que tinha em termos de abandono da vida secular. Só que durante todo esse processo, né, ele sempre foi permeado sobre essa questão, sobre a questão da salvação, sempre perturbou muito ele a questão de como ele conseguiria, né, alcançar essa salvação, como é que ele conseguiria se justificar diante de Deus, uma vez que ele não conseguia de maneira nenhuma, né, levar uma vida em relação àquilo que ele considerava uma vida pura, uma vida de santidade. Ele era cercado por essa estrutura de culpa, de pecado, de tudo aquilo que tinha em relação a tudo aquilo que cercava a ansiedade do homem medieval, e ele sofria de tanto dessa preocupação, dessa perda, da possibilidade de perda, de juízo de Deus, que ele, diversas vezes, ele foi encontrado desacordado enquanto monge, dentro do seu quarto, de tanto que ele se martirizava, ele se batia, ele tinha essa dificuldade, né, por assim dizer, de entender como ele seria justificado, uma vez que
ele tinha medo que o Senhor voltasse e ele fosse pego em pecado e ele morresse em pecado e fosse consumido pela ira de Deus. Só que durante esse processo, né, ele se recolhendo aos estudos, ele começa a fazer alguns estudos sistemáticos e ele se depara a partir do estudo da carta de Romanos, ele se depara justamente com o texto que está em Romanos 1,17, que diz que o justo viverá pela fé. Quando ele se depara no estudo sistemático com o livro de Romanos dizendo que o justo viverá pela fé, aquilo é a chave para uma explosão na mente dele. Ele fala que naquele momento, né, ele tem relato que naquele momento parece que os olhos dele se abriram. Ele foi tomado pela graça de Deus e todo o peso que ele sentia a respeito do pecado e da morte sai de cima dele, porque ele entende que o justo viverá pela fé, que era a fé através a fé em Jesus Cristo que justificava ele de todo pecado, que por meio da graça ele seria salvo. Isso tem um impacto imediato em Lutero, de maneira que ele quando ele prega as 95 teses, né, ele cria 95 teses, e quando ele cola, né, na catedral de Wittenberg, ele espera trazer para o centro da discussão essas questões que permeavam o seio da Igreja Católica. Ele começa a entender que, através da justificação pela fé, isso faz um desdobrar e toda a Bíblia passa a fazer outro sentido para ele, e ele escreve 95 teses, que é de encontro direto a tudo aquilo que a Igreja Católica até então pregava. E ele prega essas 95 teses e ele chama. Era comum, é como se fosse o mural da faculdade da época na Alemanha, né? Ele vivia na Alemanha, em Wittenberg. Quando ele colou ali as 95 teses, era para chamar para um grande debate a respeito dessa prática da própria igreja. E a partir dali, né, ele convoca para essa discussão. E uma das questões 95 de Lutero, ele falava sobre o debate e esclarecimento sobre o valor das indulgências. Ele questionava diversos pontos a respeito da Igreja Católica, e alguns desses pontos eram a tese 62 e 63, por exemplo. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Mas esse tesouro é certamente o mais odiado, pois faz com que os primeiros sejam os últimos. Ele começa a questionar o valor do pagamento das indulgências, o valor obviamente, ele é direto contra as pessoas mais ricas, porque uma vez que essas pessoas tinham direito à salvação, tinham direito à mitigação dos seus pecados, porque tinham dinheiro, né? Ele fala, olha, a partir do momento que o evangelho é a glória de Deus, a graça de Deus se manifesta, faz com que aqueles que são mais pobres venham a se tornar os primeiros, né? E ele chama, se eu não me engano, na tese 82, ele começa a questionar o Papa, ele fala assim, olha, se o Papa tem um poder de liberar, porque essas indulgências eram teoricamente assinadas pelo Papa, o Papa dava lá a indulgência. Então, se o Papa tem o poder de tirar alguém, de livrar alguém do inferno, ele questiona, ele diz, olha, se o Papa tem realmente esse poder, ele deveria fazer por graça, ele deveria fazer por amor, e não por um preço. Então ele está dizendo, olha, a gente precisa conversar, porque o Papa tem esse poder, tá bom, mas se ele tem esse poder, ele precisa fazer isso de maneira gratuita, ele não pode cobrar por essas indulgências, deveria fazer de maneira gratuita. Isso gera um alvoroço, um reboliço na igreja até então, e a partir dali, ele começa uma série de mudanças, né, dentro do evangelho, e isso começa uma série de mudanças também. A questão vamos dizer assim, da mudança estrutural ao redor da sociedade onde a igreja estava inserida, né? Então a gente tem a questão da estruturação de magistério, começa a pregação sobre Salmos, Romanos, Gálatas, Hebreus, a 95, né, se torna em 97, com a crítica à forma de pensar, começa toda uma alteração
do modo de pensar da igreja até então. Ele tem uma frase que ele coloca assim: minha situação era que, apesar de ser um monge impecável, eu me punha diante de Deus como um pecador perturbado por minha consciência, e não tinha confiança de que meus méritos poderiam satisfazê-lo. Então, essa era toda a dor de Lutero a respeito disso, mas quando ele encontra, né, essa teologia do justo viverá pela fé, a justificação pela fé é o artigo pelo qual a igreja se mantém ou cai, de Romanos 1,17, é a forma como ele entende, né, toda a estruturação bíblica. E ele declara: noite e dia eu poderia até que ver a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela graça e pura misericórdia, Deus nos justifica através da fé em razão desta descoberta. Senti que renascer e entrar pelas portas abertas do paraíso. Toda a escritura passou a ter um novo significado. Essa passagem de Paulo tornou-se para mim o portão para o céu. E ele vai avaliando, esse era o quarto onde ele estudava, só questão aqui para tradução, né? No castelo de Wartburg, lá onde ele traduz a Bíblia para o alemão, é a primeira tradução da Bíblia para uma língua originária, né? De um país, de um povo. E aí, em 1521, ele é convocado, né? Para a gente, Dieta de Worms era tipo um concílio, uma reunião da Igreja Católica, onde ele é convocado para renunciar a tudo aquilo que ele tinha pregado nas 95 teses, em 1517. E ele ia perguntar: Lutero, você renega o que você escreveu? Você rejeita tudo aquilo que você questionou a respeito do Papa, da Igreja, das indulgências? E ele, é uma caricatura dele defendendo na Dieta de Worms, né, diante das autoridades da Igreja Católica até então. E ele declara: já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixa margem para dúvidas. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo e contra a consciência. Deus me ajude. Amém. E naquele momento ali, há o rompimento absoluto de Lutero com a igreja. Logo em seguida, ali em 1534, né, surge a primeira Bíblia, a Bíblia de Gutenberg, que é a primeira Bíblia impressa, né, através da prensa de Gutenberg. E aí surgem outros reformadores aqui, e a gente podia falar de Calvino, de uma série de outros reformadores, que vão mudar a forma como a igreja se relaciona, né, de maneira geral, com o mundo e com o Estado, principalmente, né? A partir dali, surgiram, e eu queria pegar aqui e puxar, deixa eu só fazer o download aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu botar aqui na área de trabalho, acho que os meninos fizeram. Pronto. A partir dali, né, e aí desses diversos movimentos, Calvino já surge uma. E é muito que fala assim: calvinismo é predestinação. Predestinação veio depois, com uma discussão arminiana calvinista, mas no momento que Calvino era vivo, não era somente sobre a questão sobre nem existia essa questão da predestinação, salvo para sempre, ou sim ou não, não era sobre isso naquela época. Mas Calvino, diferente, Lutero era um homem apaixonado pelo evangelho, ele vivia de maneira passional o evangelho, ele ardia pelo evangelho. Já Calvino era extremamente sistemático, né? Ele é o primeiro sistematizador da fé cristã, ele cria a teologia reformada, a teologia sistemática cristã, e aí as famosas das institutas, né, calvinistas, ou institutas da igreja, e a partir dali começa a ter uma teologia reformada, né? Obviamente nós somos uma assembleia, nós não aderimos a uma teologia reformada. As igrejas tradicionais, como presbiterianas, né, luteranas, são uma teologia reformada, mas a partir dali começa esse movimento de rompimento, né? Surgem os anabatistas também, que pregam uma fé mais racional, um rompimento total, falam do anabatistas por negar, né? Negar o batismo da Igreja Católica, precisar um novo batismo, e começa a fazer o batismo por imersão, como é feito na Igreja Protestante hoje. E desse conjunto de mudanças, né, vão surgindo uma série de estruturações da fé, e aí a gente vai ter esse desdobramento, depois com o surgimento dos movimentos neopentecostais
em 1900, né, nos Estados Unidos, do movimento pentecostais. Enfim, tem uma série de desdobramentos, mas aqui é o rompimento. Mas o que fica mais importante aqui nessa estrutura que nós temos falado durante todo esse tempo, né? A importância de nós crermos e de nós termos uma fé, deixa eu compartilhar, efetivamente baseado nesses 5 grandes dogmas, né? Ou bases da fé cristã, né? Onde nós cremos verdadeiramente, né? Onde nós cremos verdadeiramente a respeito de tudo aquilo que é o resumo da Reforma Protestante, né? Quando nós falamos lá, né, sobre os solas, ou os 5 solas, né? Porque sola é somente, né? Então, sola gratia, sola Scriptura, sola fide, sola Deo Glória, sola Cristo, isso a gente está falando somente a graça, somente as Escrituras, somente a fé, somente a Deus glória, somente a Cristo. Então, o que a gente está dizendo com esses 5 solas? Qual era a base da reformista? Eu vou terminar, tá, irmão? Eu sei que eu avancei já aqui um pouco no horário. Mas por exemplo, quando nós falamos sobre somente as Escrituras, o que a gente reafirmava? A gente reafirmava que a Bíblia ela é inerrante, ela é a única fonte de inspiração, de revelação divina, né? A única que constrange a consciência. Somente ela é suficiente para ensinar tudo aquilo que o homem precisa para a salvação do pecado, né? Ela é o padrão, ela é a medida do padrão de todas as coisas, né? Que do medição do comportamento cristão. Você é avaliado como cristão a partir das Escrituras, né? A gente não acredita que nenhum credo, concílio, indivíduo, bula papal, livro de algum autor tem poder equivalente às Escrituras. As Escrituras, somente elas têm autoridade e são capazes de gerar salvação para o homem através da confrontação do pecado, e nós negamos todas as outras fontes que, por assim dizer, são a base, uma possível base de equiparação das Escrituras com qualquer outro escrito, né? Então, a gente não acredita que nenhuma revelação ela pode ser feita independente. Ah, mas pastor, o que você está falando sobre isso? Isso não acontece. Acontece, por exemplo, quando nós cristãos protestantes não aceitamos, por exemplo, a Igreja Adventista, por exemplo, do sétimo dia, é porque eles acreditam que os escritos, por exemplo, de Ellen G. White, só para dar um exemplo, eles são equivalentes às Escrituras. Os livros de Ellen G. White são equivalentes às Escrituras. E nós não acreditamos. Por qual princípio? Porque só a Escritura, somente as Escrituras são capazes de trabalhar a salvação do pecado. Somente elas são capazes de constranger a consciência do homem, e somente ela é capaz de gerar vida no coração do homem, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, somente Cristo, solos Cristos ou sola Cristo, a gente fala que a salvação ela é realizada única, exclusivamente pela obra mediatória de Jesus, né? Nós não acreditamos que existe nada, a fé a salvação não vem pelas obras, não vem por uma boa conduta, não vem por um bom comportamento, ela vem única e exclusivamente por uma fé. Fé em quem? O que é fé? A definição de fé é confiança em Deus e sua palavra, é fé em Jesus, né? Nós cremos que lá em 1 Timóteo 2,5 fala, pois há só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o homem Cristo Jesus. Não existe nenhum intermediador entre nós e Deus, somente Jesus Cristo. Né? Então, somente, por isso que sola Cristo, somente Cristo. Não é papa, não tem pastor, não tem bispo, não tem a irmã da igreja, não tem a irmã do círculo de oração, não tem ninguém que faça a intermediação entre você e Deus, somente o Senhor Jesus. Você é livre em Cristo Jesus para você praticar a sua fé, para você ter intimidade, relacionamento sincero, íntimo e pessoal com Deus, né? Somente a fé, nós acreditamos que a justificação é somente pela graça mediante ou por intermédio da nossa fé. Não existe nada que possa gerar justificação, trazer retidão ao homem. Ela só é possível através da fé. A nossa fé em Jesus, ela é capaz de resgatar
em nós, né, essa salvação por intermédio da graça de Deus. Ela é perfeita para a justificação em Jesus, e a nossa fé em Jesus, ela é perfeita para, como é que eu posso falar? Para atribuir, para trazer, né, uma perfeita justiça de Deus sobre. Lembra da crise de Lutero? Ele tinha medo. Como é que eu vou me salvar? A justiça de Deus é consumidora. Deus é consumidor. Eu vou ser morto. Eu não tenho condições de me apresentar diante de Deus. Ele se esfolava com chicote diariamente para expurgar o pecado. Mas quando ele entende que o justo viverá, e não é viverá hoje, tem pessoas que distorcem isso nas pregações. O justo viverá pela fé. Não, o justo vai viver pela fé. É mais ou menos assim, tá faltando gasolina no meu carro, tá faltando comida na minha casa. Não, mas o justo viverá pela fé, né? Muitas pessoas usam desculpa até para fechar os olhos para a necessidade do irmão. Você vê seu irmão precisando de uma ajuda, você vê seu irmão precisando de um alimento, você vê seu irmão precisando de algo, até mesmo de oração. Não, meu irmão, confia, o justo viverá pela fé. Mas não é sobre essa vida que Deus está falando, não é sobre isso que o autor de Romanos está falando. Ele está falando que o justo viverá pela fé quando Martinho Lutero entende que viverá como? Viverá para sempre. Viverá com Deus, terá vida em Deus. O justo viverá por como? Pela fé, pela confiança em Deus e sua palavra. Através da confiança em Deus e sua palavra, através da fé em Cristo Jesus, nós teremos vida. E nós não teremos mais medo da morte, porque a fé em Jesus, né, através da graça de Deus, por intermédio da fé, nós seríamos justificados para Deus e viveríamos com Deus de maneira eterna. Através da graça, né? Pelo que nós somos resgatados pela graça. Não existe nada, não existe que você faça, não existe indulgência paga, não existe negócio de pagar o preço na igreja. Pastor, eu vou pagar o preço na igreja, eu vou estar lá envolvido como obreiro, como diácono, enfurnado na igreja de manhã, de tarde, de noite. O que o senhor me diz disso? Eu falo, meu irmão, isso não vai adiantar absolutamente nada. A sua obra, o seu trabalho na igreja, ele não é causa de nada. Ele não vai causar nenhum movimento no sentido de você ser melhor crente, ou um crente superior a ninguém, melhor do que ninguém, maior do que ninguém. Você não vai ser salvo pelas suas obras. Nós trabalhamos na igreja, eu como pastor, eu trabalho na igreja, não porque é um sacrifício que eu faço para que Deus se agrade de mim, ou para que eu alcance algum tipo de benefício diante do Senhor pela minha obra, ou pelo meu trabalho como pastor. O trabalho pastoral, assim como o trabalho no Ministério de Mídia, assim como o trabalho no Ministério de Louvor, assim como o trabalho diaconal de obreiros, ele deve ser consequência do seu coração para Deus. Quando você entende que você já foi salvo, que a graça de Deus ele te alcançou, que você foi abraçado por um amor absolutamente incrível, que te amou quando você ainda era pecador, e te transformou e mudou você de dentro para fora, e trouxe você para o reino do Filho do amor dele. Quando você entende que nada do que você faça vai te tornar digno, e que mesmo você sendo indigno, o Senhor te amou e te ama, isso move o seu coração. E você diz, olha, Senhor, eu quero participar da sua obra, eu quero contribuir com a sua obra, eu quero dar meu tempo para a sua obra, eu quero dizimar na sua obra, eu quero contribuir com ofertas na sua obra, eu quero dar o meu melhor na sua obra, porque o Senhor é digno, eu não sou digno, mas a sua graça me alcançou. E somente pela graça nós somos salvos. Não existe mais nada, não existe nenhuma outra coisa que tenha nos libertado da servidão do pecado e que tenha nos tirado da morte espiritual para a vida espiritual, a não ser a graça de Deus. E por conta de tudo isso, terminando o que eu estou falando, nós cremos que somente a Deus glória, né? Que a salvação é de Deus e ela é realizada por Deus, e por isso somente a Ele a glória para sempre. Deus não divide a glória dele com absolutamente ninguém. Nós devemos viver inteiramente perante a face do Senhor, sob a autoridade dele e dando glórias a Ele, porque Ele te salvou, Ele te alcançou, Ele alcançou o seu coração, Ele alcançou a sua vida, Ele mudou a sua história, Ele trouxe você para viver eternamente com Ele, sem que você tivesse condições alguma, sem que eu tivesse condições alguma de viver essa vida, a não ser através de Cristo Jesus e da nossa fé nele. Resumindo, meus irmãos, desculpa o avanço no horário, mas era para terminar essa breve histórico da reforma. Não negocie sua fé. Não coloque ninguém como intermediário entre você e Deus.
As estruturas da igreja existem. Você precisa respeitar o pastoreado. Você precisa. Nós temos autoridade em Cristo Jesus. Eu, como pastor, eu tenho autoridade. Os pastores da nossa igreja têm autoridade. Mas nós não somos intermediadores entre você e Deus. Você precisa ler as escrituras, você precisa aprofundar no seu relacionamento com o Senhor. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer ao Deus a quem você serve. Você precisa entender de Deus qual é o propósito dele na sua vida. E o propósito dele tem a ver com o serviço. Você precisa ter um coração voltado ao Senhor e entender que a obra é dele, né? Que eu vou, quando eu tenho um coração para Deus, eu contribuo para a obra, eu dizimo na obra, eu oferto na obra, eu trabalho na obra, e não porque isso vai fazer de mim alguém melhor, não porque isso vai redimir o meu pecado, não porque isso vai contar pontinhos para mim diante do Senhor, mas simplesmente porque eu quero fazer parte desse grande plano de salvação que foi consumado com um alto preço através da morte de Jesus Cristo na cruz. Nós não negociamos a nossa fé, em tempos tão difíceis para a igreja, onde a igreja sai tão arranhada de um processo, por exemplo, político, partidário, tão difícil como nós passamos nos últimos dias, onde as pessoas tentaram colocar nos púlpitos da igreja uma condição que não tinha a ver conosco. Tinha a ver como cidadão, mas não como pastores, não como líderes, não como igreja. Mais uma vez, a igreja e o Estado tentam se misturar. Mais uma vez, eu coloco aqui meu posicionamento, como coloquei nas pregações nesse final de semana. Ah, mas o pastor está falando isso, o pastor... Não, eu tenho a posição igual a maioria de vocês. Conservador, creio no conservadorismo. Sou pastor de igreja, não tem como ser diferente. Minhas pautas são conservadoras. Mas de maneira nenhuma, nós, como cristãos protestantes, podemos admitir que a igreja seja envolvida em qualquer tipo de negociação política, partidária, econômica. Nós lutamos muito, os reformadores lutaram muito para romper com esse sistema e nós não podemos voltar para ele. A nossa papel como igreja não é dizer quem vai governar nos próximos 4 ou 8 anos. Nosso papel como igreja é declarar que quem vai governar pela eternidade é o Senhor Jesus Cristo, porque ele reina e vive para sempre. Essa é a mensagem da igreja. Esse é o nosso papel na sociedade. É dizer que independente se A ou B subir ao poder, o Senhor Deus está no controle de todas as coisas e a ele seja dada a glória para sempre. Amém. Amém? É sobre isso. A reforma trata disso. Nós cremos, somos Amém. reformados protestantes. Amém? Irmãos, vocês têm alguma dúvida a respeito do que eu coloquei? Querem falar? Fiquem à vontade. Desculpa, eu fui meio corrido e avancei no tempo, mas era um tema muito grande. Só pincelei aqui, porque eu achei importante no dia de hoje, e diante de todo o cenário, nós falarmos sobre isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Qualquer coisa também, a gente pode falar um pouquinho na próxima aula, se vocês tiverem dúvida, eu abro esclarecendo essas dúvidas. Mas procure conhecer a sua fé. Nós não somos nascidos de uma base ignorante. A nossa fé é linda, a estrutura do protestantismo é lindo. Nós temos grandes servos de Deus pensadores, homens e mulheres que ofereceram suas vidas, ofereceram tudo o que tinham de melhor para estruturar a fé que nós cremos hoje. Nós não vivemos de arrepios, nós não vivemos de mover. Somos sim, nós aqui, eu como pastor de assembleia, vivemos sim do poder do Espírito Santo, cremos nos dons espirituais, mas a nossa fé precisa ser estruturada. O poder sem conhecimento não adianta de nada. Nós somos revestidos de poder e vem o dunamis, se você não se inscreveu, se inscreva. O revestimento de poder, dunamis, poder do Espírito Santo, ele tem um propósito. É para eu e você testemunharmos daquele que vive e reina para sempre. Somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, somente Jesus Cristo e somente a Deus glória para sempre. É nisso que nós cremos. Amém? Vamos orar para encerrar nossa aula. Em nome de Jesus. Amém? Vou pedir a diaconisa Águida, você consegue orar? Você está com o microfone? Se puder, nós podemos orar aqui, em nome de Jesus. Vamos ter uma dúvida rapidinho. O pastor acha que essa questão que o pastor acha que Eu não estou te ouvindo bem, Águida. Não sei se os irmãos estão ouvindo. o pastor acha que essa questão que está vendo agora
Eu acho que eu não do consigo. Apocalipse. Eu acho que não dá pra... Está baixinho, não dá para ouvir. Eu vou pedir, então, a irmã Elizabeth, você pode orar por nós? Né? Acho que o microfone da Diaconisa Zagna está muito bom. A irmã Elizabeth pode orar por nós? Jesus? Amém. Amém? Todos conseguem me ouvir? Perfeitamente. Senhor, meu Deus e Pai, agradeço, Senhor, mais uma oportunidade que foi dada para conhecermos a Ti, Senhor, no profundo. Cada detalhe, Senhor, queremos aprender, para que, como o pastor falou, que nossa base tenha um significado e que possamos falar mais de Ti para aqueles que precisam e necessitam, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade que foi dada essa noite. Muito obrigada pela vida do pastor Lúcio, pela sua família, por todos que, de algum momento, fizeram parte, estão fazendo parte, Senhor, desse curso de teologia, para nos ensinarmos cada vez mais. Muito obrigada, Senhor, por teu imenso amor, justiça, bondade. Essa é a oração que faço, te agradecendo por tudo, Pai. Amém. Uma ótima semana, meus irmãos. Deus abençoe a cada Amém. um de vocês. Amém. Jesus te abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus, tá? Nos vemos nos Boa cultos noite, aí obrigada. na igreja. Fiquem com Deus. Ótima Fica na semana. paz. Paz. Amém. Paz. Boa noite. Paz. Paz. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Paz. Amém.